Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, uma palavra muito bem conhecida, onde Jesus deixou esse recado, onde ele diz: olha, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, venha até mim. E ele diz: olha, eu vos aliviarei, eu vou aliviar. Então Jesus, ele promete algo para mim e para você. Primeiro, ele convida a todos que estão cansados, a todos que estão sobrecarregados, a ir até ele. Depois ele diz: olha, eu vos aliviarei. Eu vou aliviar vocês. Muitas pessoas que talvez professam uma fé cristã, professam uma fé em Jesus, muitas talvez não tenham tido paz interior. Há pessoas que não conseguem se sentir bem. Há pessoas que não conseguem ter paz interior. Há pessoas que nem sequer conseguem dormir. Existem problemas que faz com que homens e mulheres fiquem preocupados. Nós vivemos num mundo capitalista. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Há inúmeros problemas. É normal que esses problemas venham a trazer preocupação para o homem, para a mulher, tanto que serve a Deus quanto que não serve a Deus. Nós não estamos falando de preocupação com os problemas. Nós estamos falando da pessoa que não tem paz. Muitas pessoas professam uma fé cristã, mas a pessoa não se sente bem. A pessoa não se sente bem. A pessoa que sente um vazio dentro dela. Ela sente um vazio. Ela sente uma tristeza dentro dela. A pessoa que mesmo professando uma fé cristã, horas está bem, horas ela está mal. Horas ela pode até sorrir e horas ela chora. Ela chora porque ela sente tristeza. O que nós temos que entender e compreender é que existem certos tipos de sentimentos que, se a pessoa realmente ela estiver bem com Deus, ela não vai sentir. Não significa que uma pessoa que tem aliança com Deus, ela não vai chorar, ela não vai sentir nada disso. Não é isso. Nós vemos que o próprio Jesus, quando chega diante de Lázaro e ele estava morto há 4 dias, Jesus chorou. Não é isso que a pessoa não vai chorar. O que nós temos que entender é o seguinte: não é normal, não é normal nós professarmos uma fé cristã, nós professarmos uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
e vivermos oscilando. Horas estamos bem, horas estamos mal. Horas estamos alegres, horas estamos chorando, deprimidos. Não é normal. Mediante o mundo capitalista que vivemos, uma sociedade capitalista, o Brasil é um país capitalista, existem problemas, é o desemprego, é o preço do alimento, é o preço da roupa, é o preço do sapato, são problemas e mais problemas. É normal que as pessoas sintam esses problemas, pois o problema atinge a todos e principalmente os mais pobres. Principalmente os mais pobres são os que mais sofrem nesse sistema capitalista. São os que mais sofrem. É normal que a pessoa fique preocupada com um problema ou com outro. Agora, o que não é normal é a pessoa não ter paz. Porque mesmo a pessoa, quando ela está com um problema, e ela pode até estar preocupada como resolver o problema, como dar a volta por cima, se ela estiver em aliança com Deus, ela pode estar preocupada, mas com paz, em paz de espírito. O mundo pode estar desabando, mas ela está em paz. Preste atenção numa coisa. O profeta Eliseu, certa vez ele estava na sua casa de manhã, ele acordou de manhã, o seu ajudante acordou e abriu a janela. Quando ele olhou pela janela, ele viu o ajudante de Eliseu. Ele viu um exército dos assírios cercando a casa de Eliseu. Então ele se desesperou, o moço disse: olha, Eliseu, olha o exército que está cercando. Estamos perdidos. Ele se desesperou. Eliseu, com toda a calma do mundo, orou a Deus e disse: meu Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja que os que estão conosco, do nosso lado, é maior do que estão contra nós. Então Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de carro e cavaleiros e cavalos de fogo. O mundo espiritual estava ali, defendendo Eliseu. Havia um problema? Óbvio que havia. Mas Eliseu estava em paz, em meio ao problema. Aí você diz: poxa, mas Eliseu estava em paz porque ele viu que havia inúmeros carros e cavaleiros e cavalos de fogo ali. Então, mediante aquela visão que ele viu, automaticamente ele ficou confortável. Ele disse: olha, Deus está comandando aqui, tem um exército de anjos aqui para me defender, eu não vou ter medo. Eliseu, certa vez, passou por uma situação onde a escola de profetas que ele tinha estava passando por dificuldade financeira. Estava faltando o que comer. E você vê a calma de Eliseu, a calma, para administrar a situação. Você vê quando ele pede para colocar os pães diante dos homens, as pessoas preocupadas porque não havia o que comer, ele dizia: olha, pode pôr, vai dar, vai sobrar, pode colocar. Você vê que quando a pessoa está em aliança com Deus, mesmo em meio a uma situação que era para perder a cabeça, ele teve calma, ele não perdeu a cabeça. Aí você diz: tá, mas até aí tudo bem, era problema financeiro. E se o problema for uma doença? Eliseu, no final da sua vida, ele morreu enfermo. Ele contraiu uma doença que era incurável. Não podemos dizer que ele contraiu.
Ele teve uma doença, ele ficou doente, porque senão muitos vão entender que ele fez alguma coisa de errado para que a doença viesse sobre ele. Ele era um ser humano de carne e osso, assim como eu e você, sujeito a mudanças climáticas, sujeito a tudo. E ele ficou enfermo. Diz a palavra que ele morreu desta doença. Ele na cama, enfermo, teve ainda aquela calma para proferir bênçãos sobre o povo de Deus. Nós não vemos ele desesperado, perdendo o controle da situação. Então você vê que a pessoa, quando ela está bem com Deus, quando ela está em aliança com Deus, mesmo ela vivendo um momento, uma situação, onde parece não haver solução, parece não ter saída, ela fica em paz. Ela pode estar preocupada, mas ela está em paz, ela tem paz interior. É como se no fundo houvesse algo dentro dela dizendo, olha, vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo. Olha, isso vai passar, isso vai se resolver. Eu não sei como. A pessoa tem uma confiança. Então é por esse motivo que, mediante os textos sagrados, não é que a pessoa não deve se preocupar. Ela tem que ter uma preocupação da vida, porque se a pessoa não se preocupar com nada, é normal que uma pessoa se preocupe com algo. Agora, o que não é normal, biblicamente, é a pessoa horas estar bem, horas estar mal. Ela oscila. Horas está dando risada, horas está chorando. Como que pode uma pessoa de manhã sorrir e à tarde chorar? À tarde sorri, à noite chora. Sente tristeza, sente angústia, sente vontade de chorar. Como que pode? É aí que nós temos que entender a palavra de Deus. O que a palavra diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Poxa, peraí. Se Jesus está dizendo que alivia, por que eu não estou sendo aliviado? Ele garante que ele alivia. É mais ou menos assim. Nós compramos um medicamento na farmácia, o medicamento diz o seguinte, olha, esse medicamento ele tira a dor. Ele tira a dor de cabeça, ele tira a dor muscular, enfim. Ele alivia a dor, ele tira a dor. A pessoa toma o medicamento, diz, e aí? Não, a dor continua. Pô, tem alguma coisa de errado com esse medicamento. Ou esse medicamento não dá efeito na pessoa, ou a propaganda é enganosa. Porque se está dizendo que tira a dor, tem que tirar. Agora, se Jesus está dizendo que ele alivia, e a pessoa não está sendo aliviada, tem alguma coisa de errado. Agora, o erro está em quem? Em Jesus que mentiu ou na pessoa? Porque preste atenção, o versículo, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele está ligado aos versículos de baixo. O texto, nós temos que pegar o contexto dele. Preste atenção no que diz. Tomai sobre vós o meu jugo. Obedeça as minhas leis e a minha palavra. Está ligado o versículo. É uma fala de Jesus. Não podemos pegar só, então o Senhor vai me aliviar, então me alivia aqui, me dá paz. Quem é que não quer viver em paz? Todo mundo. Quem é que não quer sentir paz interior? A pessoa quer viver bem. Agora, não é assim, Jesus, tira toda agonia, me limpa, me deixa em paz, me deixa bem aqui. Me deixa zen, eu quero ficar bem. Agora, a pessoa não quer pagar o preço? Olha o que diz a palavra. Tomai sobre vós o meu jugo. Nós temos que nos colocar sobre o jugo de Jesus. O jugo era usado antigamente, e até hoje são usados em muitos, como se fosse aquela canga no animal.
E aprendei de mim. Nós temos que pegar e nos colocar debaixo do jugo de Jesus e dizer, olha, o Senhor é o meu Senhor. O animal, quando o homem coloca um jugo nele, o homem domina o animal 100%. O animal não pode fazer mais nada, é ele que comanda. A hora que vai parar, a hora que vai andar, para onde vai virar, se é para a direita, se é para a esquerda, a mesma coisa. Se nós nos colocamos debaixo do jugo de Jesus, não é que ele está nos chamando de animal, é uma palavra. Mas se nós nos colocamos debaixo do jugo dele, é ele que vai nos comandar. A hora que temos que andar, a hora que temos que parar, se temos que virar para a esquerda e para a direita. É claro que isso é metaforicamente falando, mas é nas nossas decisões, é em tudo que fazemos. Se nós estamos debaixo do jugo dele, é ele que comanda. Não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Preste atenção que diz a palavra, se ele é Senhor, se nós somos servos, o servo não escolhe nada. O servo não tem vontade própria. Pegue a palavra servo e busque o contexto dessa palavra. Se você pegar na época que havia escravidão no Brasil, preste atenção. Havia os senhores e havia os escravos. Os escravos tinham que obedecer à vontade de seus senhores, gostando ou não gostando. Era obrigado a obedecer. Se nós somos servos, nós temos que obedecer à vontade do nosso Senhor, gostando ou não gostando. Temos que nos colocar debaixo do jugo dele e obedecer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está vendo como que é o texto? Obedeça a minha palavra, me assuma como seu Senhor, aí você vai achar descanso para a sua alma. Aí você vai viver em paz, viver bem. Aí muitos dizem, olha, mas é difícil demais, porque o jugo de Jesus é muito forte, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E olha o que a palavra diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí Jesus vai dizer, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve? Comparado com o jugo e o fardo do diabo. Porque se nós formos colocar na ponta do lápis o que Jesus nos orienta, olha, ande por esse caminho, não faça essas coisas assim que eu te protejo, em outras palavras. E o jugo do diabo? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem problema nenhum. Só que qual que é a colheita que nós vamos ter se nós pegarmos o jugo do diabo? E qual que é a colheita que nós vamos ter se nós acertarmos o jugo de Jesus? É questão de escolha. Agora, de nada adianta eu e você professarmos uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, professarmos uma fé em Jesus Cristo e pedir para ele nos aliviar, se nós não tomamos o jugo dele e fazemos a vontade do diabo. Porque se nós não tomarmos o jugo dele e fazermos a vontade dele, automaticamente estamos fazendo a vontade do diabo. E se estamos fazendo a vontade do diabo, não seremos aliviados. Não acharemos descanso para a nossa alma, não vamos sentir paz. É por esse motivo que muitas pessoas que professam uma fé cristã, que professam uma fé neste Deus, elas não têm paz. A pessoa não tem paz interior. A pessoa não vive bem. A pessoa vive deprimida. A pessoa vive triste, vive angustiada. A pessoa não está bem. A pessoa lê o texto sagrado, continua vazia. Ela ouve a palavra, continua vazia. Ela sente vontade de chorar, ela só sente angústia, ela só sente tristeza, ela não tem ânimo. Por que motivo? Não está se colocando debaixo do jugo de Cristo. Não está se colocando. Porque quando uma pessoa realmente ela se coloca debaixo do jugo de Jesus, é automático o efeito. Ela vai ser aliviada. Ela vai encontrar o descanso para a alma dela. O mundo pode estar desabando em volta dela. O mundo pode estar explodindo, como está nos dias de hoje.
já são o princípio das dores, mas ela vai estar em paz. Ela vai estar em paz. Coma pouco ou coma muito, mas ela vai estar em paz. Ela vai dormir em paz. Porque diz a palavra, doce é o sono do trabalhador. Tem pessoa que não tem paz nem para dormir. A pessoa não tem paz. Mesmo professando uma fé cristã, ela não tem paz. Ela não consegue. Então é questão de raciocínio, questão de entendimento. Se o medicamento não está funcionando, ou o nosso corpo é imune ao medicamento, ou o medicamento não funciona mesmo. Isso se trata de medicamento. Agora, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus não é mentiroso. Se ele prometeu que ele alivia, que ele dá descanso para a alma, então por que não está sendo aliviado? Então somos nós que não estamos fazendo a nossa parte, porque ele não mente. Ele não mente. Então, nós temos que entender e compreender. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que as pessoas que estavam em aliança com Deus, mesmo passando por problemas, por dificuldades, nós vemos inúmeros problemas que essas pessoas enfrentaram, estavam em paz. Elas passavam pelo problema, elas passavam pela dificuldade em paz de espírito. Nós vemos pessoas aqui em paz. Nós não vemos as pessoas atribuladas, essas pessoas sofrendo. Elas tinham paz. É o mínimo que um cristão tem que ter. É o mínimo, a pessoa tem que ter paz. E você sabe por que muitas pessoas cometem suicídio? Porque não tem paz. Não tem paz de espírito. Pessoa que sofre tanto, sente tanta angústia, tanta tristeza, ela quer acabar com aquilo, sabe o que ela faz? Ela comete suicídio. E muitos, conhecendo a palavra e professando uma fé cristã, cometem um suicídio. Por quê? Porque não tem paz. A pessoa não tem paz. E não julgue a pessoa que comete suicídio, porque a pessoa ela tem tanto problema, ela não sente paz que ela quer acabar com aquilo. Então ela acaba tirando a própria vida para acabar com aquilo, porque ela está sofrendo. Agora, o que não pode é o homem de Deus e a mulher de Deus que professa uma fé cristã, que conhece a palavra, viver assim, porque uma pessoa que não conhece, ainda tem a desculpa que ela não conhece, mas é que conhece. Aí não tem como, porque se a pessoa sabe, olha, ele prometeu que ele alivia, ele prometeu que ele dá paz, e por que eu não estou tendo paz? E por que ele não está me aliviando? Então tem alguma coisa de errado. E quando nós vamos para a palavra, o problema está na gente e não em Jesus. Então, que isso sirva como uma reflexão para talvez você que seja uma pessoa, seja homem ou seja mulher, que professa uma fé cristã, mas não tem tido essa paz interior, esse bem-estar que é gerado quando a pessoa realmente está bem com Deus. Se a pessoa estiver bem com Deus, o mundo pode desabar ao seu redor, ela vai estar em paz. Se ela não estiver bem com Deus, pode estar tudo bem em volta dela, ela não está em paz. E se ela estiver bem com Deus, estiver tudo bem em volta dela, melhor ainda. Mas você vai ver o seguinte, não é o que acontece à nossa volta que nos tira a paz. O que nos tira a paz é quando não estamos bem com Deus. Então não culpe a situação do Brasil, a situação do mundo, não culpe as pessoas por não termos paz. Por quê? Se estivermos em aliança com Ele, temos paz, não importa o que aconteça. Não importa. Não importa o que aconteça. Então, quando não temos paz, quando não estamos bem, na verdade, o problema não é do mundo, não é das pessoas, o problema é nosso, que não estamos bem com Deus, com o nosso Criador. Porque o dia que a criatura estiver em aliança com o Criador, ela terá paz, como diz os textos sagrados. Esta é a palavra do Senhor Deus.